Pessoal, então agora que vocês já fizeram a leitura no livro, né, vocês leram aí sobre a força de atrito, não é isso? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso também nesse vídeo. Mas antes de entrar no assunto da força de atrito, eu vou falar um pouco da força de uma forma mais geral. Porque todas as forças têm algumas características em comum que é bom vocês saberem a respeito. A primeira delas é que a força ela é uma grandeza vetorial. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês o que significa essa palavrinha vetorial, tá joia? E a força também ela é uma interação entre pelo menos dois corpos. Por exemplo, olha esse desenho aqui, né? Esse rapaz está fazendo uma força nesse bloco. Né? Então nós temos que ter sempre dois corpos. Só vai existir a presença da força se você tiver pelo menos dois corpos, porque sempre um corpo é que vai fazer a força em outro corpo. E o que seria dizer que a força é uma grandeza vetorial, né? Vamos ver um pouco mais sobre isso. O que são as grandezas vetoriais? Bom, grandezas vetoriais são grandezas que possuem pelo menos três componentes. Esses componentes são o módulo. O que é o módulo da grandeza? O módulo é o valor. Outra componente de uma grandeza vetorial é a direção. Né? E a direção ela pode ser horizontal ou vertical. E o terceiro componente é o sentido. O sentido é se ele está indo para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, isso é o sentido. Por exemplo, esse rapaz está empurrando o bloco. Né? Então, dá para a gente ver pelo desenho que ele está fazendo uma força aqui para a direita, não é isso? Veja que eu representei o símbolo da força com uma setinha em cima. Essa setinha significa que a força é uma grandeza vetorial. Sempre que a gente trabalhar com uma grandeza vetorial, na ilustração vai aparecer uma setinha em cima, para indicar que isso possui, além de um módulo, possui também uma direção e um sentido. Então veja bem, nessa situação aqui, né, essa força que o rapaz está fazendo, ela tem um módulo. Vamos supor que esse módulo foi de 80 newtons, tá vendo? É o valor da força. Isso é o módulo. Outra componente é a direção. Né? Qual é a direção dessa força? Olha, é uma direção horizontal. Poderia ser também vertical se fosse assim. Tá? Nesse caso é horizontal. E o sentido? O sentido da força que ele fez é para a direita. Então tá aqui, ó, as três componentes. Toda grandeza vetorial terão sempre três componentes, que são essas componentes aqui. Outros exemplos de grandezas vetoriais são a velocidade. Né? A velocidade também sempre vai ter um módulo, uma direção e um sentido. A aceleração também sempre vai ter um módulo, uma direção e um sentido. Outro tipo de grandeza é o que nós chamamos de grandezas escalares. Essas aqui já são mais simples. Por quê? Elas terão apenas um módulo. Elas não vão possuir direção e sentido. Exemplos de grandezas escalares. A energia. A energia é uma grandeza escalar. Né? Você só tem um módulo. Você não tem direção e sentido. O tempo. Não existe uma direção. Você fala assim, o tempo está indo de cima para baixo. O tempo está indo para a direita ou para a esquerda. Não existe isso. Né? Então, é uma grandeza escalar. Temperatura também. Você vai perceber que a maioria das grandezas são escalares. Olha, massa também só tem módulo, não tem direção e sentido. Volume, outra grandeza escalar. A pressão também é uma grandeza escalar. Então, são exemplos de grandezas escalares. São, na verdade, as grandezas mais comuns. Agora, então, vamos entrar no assunto desse capítulo, que é a força de atrito. Então, nós já sabemos que a força é uma grandeza vetorial e ela sempre tem que ter uma direção, um sentido e um módulo, sendo que esse módulo vai ser o valor da força. Bom, o atrito, pessoal, ele sempre vai acontecer quando você tem superfícies em contato. E aí, se a gente der um zoom aqui, por exemplo, nesse contato, você vai ver que as superfícies elas costumam ter uma rugosidade. E aí, quanto maior for essa rugosidade da superfície, maior também será o atrito. Então, vocês vão perceber que a gente vai ter um elemento chamado coeficiente de atrito, que vai depender do tipo de superfície. Quando a superfície é lisa, o atrito é menor, e aí o coeficiente de atrito vai ser baixo. Quando a superfície for muito rugosa, aí nós teremos um coeficiente de atrito maior
né, porque o atrito nesse caso seria maior. Então vamos pegar aqui uma situação para a gente analisar. Eu tenho um bloco em cima de uma superfície, né, esse bloco está em contato com a superfície, né, e aí eu perguntaria para vocês, nessa situação aqui, existe atrito? Existe uma força de atrito? Vamos analisar isso? Bom, primeiro, quais são as forças que atuam nesse bloco? Nós temos a força peso, né? Porque ele está aqui na superfície, próxima da Terra, ele vai ter o peso, que é a força de atração gravitacional entre o planeta Terra e o bloco, né? Então, o peso sempre a gente desenha assim, tá, gente? Saindo aqui do centro do objeto e direcionado para baixo. Bom, o que acontece? Veja que esse bloco ele está apoiado em uma superfície, então essa superfície também vai fazer uma força sobre o bloco. Essa força que a superfície faz sobre o bloco é o que nós chamamos de normal, né? E ela é sempre aqui, ó, contrária ao peso, tá vendo? Porque a superfície está impedindo o bloco de cair, né? Ela está segurando o bloco, então é normal para cima. Nesse caso, ela vai ter o mesmo valor do peso, tá? Aí eu tenho força de atrito aqui. Bom, a princípio eu não tenho força de atrito, tá, gente? Por quê? A força de atrito, ela é uma força que sempre vai se opor ao movimento. Quando eu tentar movimentar esse bloco, aí sim vai surgir a força de atrito. Ela é uma força de reação, tá? Então ela só vai aparecer quando uma outra força tentar movimentar o corpo, e aí a força de atrito surge para tentar impedir esse movimento. Então, por exemplo, se eu aplicar uma força aqui para a direita, veja, apliquei uma força para a direita, consequentemente, aí sim surge a força de atrito no sentido contrário. E o atrito é muito interessante o fato de que, à medida que eu for aumentando essa força, o atrito vai aumentando também, tá? Ele é uma força de reação cujo valor vai depender da força que eu aplico. Se eu aplicar uma força pequena, o atrito vai ser pequeno desse lado aqui também, tá? E à medida que eu vou aumentando a força, o atrito vai aumentando, até que chega um momento que o objeto, ó, ele se movimenta, tá? E aí a gente percebe que quando o objeto se movimenta, o atrito diminui. A partir do momento que você coloca o objeto em movimento, a força de atrito torna-se menor. Eu vou mostrar isso para vocês através de uma simulação. Olha só, pessoal, eu tenho aqui um bloco, né? E estão representadas algumas forças no bloco, né? Que é a força peso, força da gravidade, tá vendo? E a força normal. E aí eu tenho esse bonequinho aqui, ó, que eu posso tentar fazer uma força para empurrar esse bloco. Então aqui eu controlo essa força, eu vou aplicar uma força, tá? E você vai ver que à medida que eu vou aplicando a força, vai surgir uma força de atrito, no sentido contrário, olha só, olha. Tá vendo? Ó? A força que eu estou aplicando está pequena, então a força de atrito está pequena também. Se eu for aumentando a força que eu aplico, o atrito aumenta. Veja, olha lá. A força do rapaz é a força representada ali pela cor laranja, né? Amarelo, laranja. E o atrito é o vermelho. Veja que eu estou aplicando a força e por enquanto o bloco não se moveu, né? Então, nesse momento, eu tenho uma força de atrito que está variando de acordo com a força que eu aplico. E vocês irão perceber que quando o bloco começar a se movimentar, a força de atrito diminui, tá? Porque a partir do momento que ele entra em movimento, fica mais fácil eu manter esse movimento, né? Até o que está de acordo com a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, né? Então, veja, é mais difícil começar a movimentar. Mas quando ele entrar em movimento, vocês vão perceber que a força de atrito vai diminuir. Olha, continua aumentando, estou aumentando, a força de atrito acompanha, aumenta junto, por isso que ainda está em equilíbrio. E vamos aumentar mais até ele começar a se mover. Olha lá, moveu, a força de atrito diminuiu, tá vendo? E aí ele vai se movendo com uma força de atrito menor, ok? Bom, então é isso daí, tá? Essa simulação eu vou colocar depois lá embaixo desse vídeo para vocês poderem explorar também, tá? E aqui dá para fazer muitas coisas, olha. Eu posso selecionar aqui esse atrito em que eu posso escolher o coeficiente de atrito, tá? Eu posso mudar a massa, eu posso mudar até que o planeta, levar para Júpiter, para a Lua, tá? Então dá para fazer muita coisa aqui, os gráficos, tá? Do gráfico da força. Então eu vou colocar isso depois aí, se vocês quiserem explorar um pouco essa simulação, fiquem à vontade, tá joia?
Voltando para o nosso slide, então, nós vimos que a força de atrito ela é uma força de reação, né? E que ela vai agir no sentido contrário ao movimento ou à tendência de movimento. E como será que eu poderia calcular essa força de atrito? O que será que vai influenciar no atrito? O que vocês acham? Olha só, eu tenho aqui, por exemplo, a força normal. Essa força normal é muito importante para calcular o atrito. A normal, na verdade, ela é como se fosse uma força de compressão. Tá? Quanto maior a normal, maior a força que a superfície faz no bloco. Uma normal grande é como se a superfície estivesse comprimindo mais o bloco. E aí isso aumentaria a força de atrito. Então a força de atrito ela vai depender da normal. Ah, de que mais que depende a força de atrito? Ela vai depender também do tipo de superfície. Né? Se você tiver uma superfície muito rugosa, vai ser mais difícil movimentar o objeto. Todo mundo já percebeu isso, né? Então a força de atrito aumenta. Agora, se você tem uma superfície mais lisa, fica mais fácil mover o objeto. A força de atrito diminui. Então tem que ter um coeficiente para representar o tipo de superfície. Nós chamamos isso de coeficiente de atrito, tá? Então a equação da força de atrito, ela vai ficar dessa forma aqui, ó. É uma equação muito simples, tá vendo? A força de atrito, ela vai ser igual ao coeficiente de atrito vezes a normal. Sendo que esse coeficiente de atrito, representado aqui pela letra μ, né, uma letra grega chamada μ, o coeficiente de atrito vai depender do tipo de superfície que você tem. E ele é sempre uma relação entre duas superfícies, a superfície do bloco com a superfície que está sustentando o bloco, né? Não depende só dessa superfície de baixo, depende da superfície do bloco também. É sempre uma relação entre as duas. E a normal, que representa essa força de contato, né? Quanto maior a normal, é como se ele tivesse como se o bloco tivesse mais comprimido ali na superfície, então aumenta o atrito também, tá joia? Bom, e nós vimos também através da simulação que a força de atrito ela vai mudando o valor, né? À medida que eu aplico uma força contrária. E aí nós temos dois tipos de atrito. Nós temos a força de atrito estático, que vai ocorrer quando o objeto estiver em repouso, né? Que era a primeira situação com o objeto em repouso, e a gente via que essa força de atrito estático ela ia variando, né? À medida que eu aumentava a minha força, a força de atrito ia aumentando junto, tendo sempre o mesmo valor da força que eu aplicava, né? E o objeto continuava em repouso, então. Aí, para eu calcular então a força de atrito estático, eu vou ter que usar o coeficiente de atrito estático. Eu vou representar aqui como μe. μe vezes a normal. Seria a força de atrito estático, que é naquele momento que ele ainda está parado. E depois que ele começa a movimentar, aí entra em ação a força de atrito cinético. Tá? E nós vimos lá através da simulação que na força de atrito cinético, quando o objeto está em movimento, essa força ela é menor. Né? Nós vimos que ela diminuiu. A partir do momento que ele entra em movimento, fica mais fácil a gente manter o movimento. Talvez vocês já tenham até percebido isso na casa de vocês. Você está tentando empurrar alguma coisa, está difícil fazer aquilo sair do lugar, mas quando ele começa a se movimentar, parece que fica mais fácil. E realmente fica mais fácil, tá? Porque o coeficiente de atrito cinético ele é sempre menor do que o coeficiente de atrito estático. E a gente pode perceber isso através de um gráfico. Né? Veja, aqui eu tenho um gráfico representando essa força de atrito que foi sendo aplicada. E nesse momento aqui, até essa linha pontilhada, era aquele momento em que o objeto estava em repouso. Né? Então eu ia aplicando a força, aqui embaixo seria a força que eu estou aplicando, tá joia? E aqui em cima, no eixo Y, seria a força de atrito. Então, à medida que eu vou aplicando a força de atrito ela vai aumentando junto. Aí forma essa reta aqui, ó. A força de atrito ela vai aumentando, até que ela chega no limite. Né? Esse limite aqui é o valor máximo da força de atrito estático. É o limite para ele começar a movimentar. Se eu passar dessa força aqui, dessa força máxima, ele começa a movimentar. Por isso está representado aqui como um Fm. Tá vendo? É o valor máximo que o objeto suporta ainda parado. A partir do momento que eu aplico uma força maior do que essa força de atrito máxima, aí ele entra em movimento. E quando ele entra em movimento, acontece isso aqui que o gráfico está mostrando. A força de atrito ela diminui e aí você vai movimentando ele com uma força menor.
E aqui tem uma tabelinha para vocês poderem ver isso. Né? Eu tenho alguns tipos de materiais aqui que estão em contato, pode ser madeira com madeira, por exemplo, gelo com gelo, borracha com cimento, aço com aço, né? E por aí vai. Aqui madeira sobre neve. E você vai ver que os coeficientes de atrito são diferentes, dependendo dos tipos de superfícies que estão em contato. Por exemplo, gelo com gelo. Gelo com gelo, o atrito é muito pequeno, olha o coeficiente de atrito. O estático vale 0,1. O cinético, olha como que é muito pequeno, 0,03. Então, gelo com gelo praticamente não tem atrito no cinético quando você está movimentando. Se você vê aqui, por exemplo, a madeira com a madeira, aí ó, já aumentou bastante em relação ao gelo. Ó, o estático 0,4, o cinético caiu para 0,2. Né? Então você vai perceber que o cinético é sempre menor, porque a força de atrito quando você está em movimento ela é menor do que quando está parado. Né? Essa força de atrito devido ao contato, tá, gente? Olha lá, borracha sobre cimento. A borracha ela já oferece um atrito elevado, né? Você pode ver que o coeficiente de atrito estático, quando você tem uma borracha em contato com o cimento, ele é muito alto, olha, vale 1. Né? Quando o coeficiente de atrito chega nesse valor de 1, é porque já é um valor muito alto. O cinético, 0,8, um pouco menor. Tá joia? Então o exercício geralmente ele vai te falar, né, qual é o coeficiente de atrito para você fazer os cálculos que estiver pedindo. Então sigam em frente, façam as atividades, né, e até o próximo vídeo.